Você já ouviu falar em Mateusiense? Mateusiense deixou um legado muito grande. O saudoso Mateusiense, ele foi proprietário da Rádio Marumbi Novas de Paz. Quando eu aceitei Jesus em 1991, eu frequentava a igreja e ouvia Rádio Marumbi, entendeu? Então, nos anos 90, ninguém, crente, principalmente os pentecostais, não tinha TV em casa. Então, o crente tinha Rádio Marumbi. Você chegava na casa de um crente, você já ouvia o som da Rádio Marumbi, né? Então, por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui, porque eu creio que eu sou um fruto da Rádio Marumbi, né? Do trabalho, do legado do pastor e cantor saudoso Mateusiense. Esse homem deixou uma marca no Brasil e no mundo. Mateusiense, eu costumo dizer que Daniel Berg e Gunnar Wing iniciou uma grande obra no Brasil, que se chama Assembleia de Deus, e Mateusiense deu continuidade. Mateusiense é sensacional, foi sensacional. Creio que esse homem de Deus, ele vai receber um grande galardão lá, diante de Deus, no tribunal de Cristo, quando Cristo for entregar os galardões. Mateusiense será um galardoador, porque Mateusiense ganhou milhões de almas, gente. Olha, é inúmeras, não tem nem como contar, né? Igual o João falou, né? É como a areia do mar, né? Como os grãos de areia do mar. Assim são as almas salvas, né? E Mateusiense, ele contribuiu muito para a pregação do evangelho, né? Uns pastores aí que saiu da Deus e Amor, que iniciou o programa na Marumbi também, cresceram as suas igrejas através de Mateusiense. Então, Mateusiense, gente, é o pai da fé do Brasil. Oh, glória! Até hoje eu ouço a Rádio Marumbi, e entra aqui no canal do YouTube também, tem aqui, né, a Rádio Marumbi. E olha, gente, os hinos das Irmãs Falavinhas, Mateusiense, é sensacional. Então, esse grupo aí, Mateusiense e Irmãs Falavinha, no caso, o trio, né? Os três, Mateusiense e Irmãs Falavinhas, ganharam muitas almas para o reino de Deus, um evangelho puro, um evangelho maravilhoso, né? E eu estou aqui sem palavras para falar, entendeu? Eu não tenho nem como expressar a grandeza que teve e continua tendo a Rádio Marumbi, né? No Brasil. Mesmo com a chegada da internet, mas principalmente os mais antigos, sempre está ouvindo a Rádio Marumbi. E na época eu morava no interior de São Paulo, próximo a Bauru, e eu trabalhava numa usina de açúcar ali, e a gente chegava às vezes do trabalho, Rádio Marumbi, saía para ir trabalhar, estava ouvindo Marumbi, voltava ouvindo Marumbi. Então a Rádio Marumbi, ela pegava muito bem ali naquela região, né? AM, né? AM 49 metros. Então pegava muito bem e era todo mundo, gente. Eu sou de uma época que crente não tinha TV em casa. Então crente ouvia Rádio Marumbi. A TV dos crentes era a Rádio Marumbi, né? Então começava ali, 11 da manhã, um musical evangélico, pastor Mateusiense, cantor Mateus, saudade, saudoso homem de Deus. Mas ninguém é para sempre na terra, um dia vai ter que ir embora, né? Glória a Deus por isso, que aqui não é nosso lugar, né? E depois, meio-dia, começava o Voz da Assembleia de Deus. No tempo era pastor presidente Paulo Pimentel de Carvalho, né? Não, Paulo Pimentel não, José Pimentel, estou confundindo. Era pastor José Pimentel de Carvalho, que era o presidente da época, que a gente ouvia na Rádio Marumbi, né? E ele era o presidente da Assembleia de Deus de Curitiba. E depois daí entravam outros programas. Eu lembro que uma época a gente escutava muito o programa Despertar com o pastor com o pastor Ademar Alves Lacerda, né? Que começava, parece que era às 2h30 até às 3h30. Depois de um tempo começou o programa da Visão Missionária, que ia da 1 às 2 da tarde.
depois entrava pastor Ademar ia até às 3, e depois saía e ali tinha as outras programações, né? Então, um dia que eu estava em casa, meio de semana, eu escutava todos. Na parte da manhã tinha os programas da Igreja, o Brasil para Cristo, e era assim, pastor Mateusiense sempre zeloso, né? Zeloso com a obra de Deus, e deixou um grande legado aqui no Brasil, entendeu? Eu me coloco como fruto dessa obra, entendeu? E da Rádio Morumbi, gente. Rádio Morumbi me ajudou muito, ouvia a mensagem, consolava meu coração, chorava do lado do rádio. Ei, tempo! Ô, glória! Eu lembro que uma época eu trabalhei na roça, na pecuária, na usina, mexendo com plantio de cana, corda de cana, aquele trabalho duro. E ao sábado a gente chegava mais cedo, né? Chegava lá às vezes 1h, meio-dia e corria escutar a Rádio Morumbi, né? Ouvia principalmente o programa Despertar, que começava 2h. Então era coisa linda mesmo, entendeu? Eu costumo dizer que esses crentes de hoje não sabem o que é o verdadeiro evangelho, a alegria, a graça de Deus, sabe? Aquela graça, aquele poder. E a Rádio Morumbi como um veículo de bênção na nossa vida. Porque a Rádio Morumbi passava aqueles hinos com unção de Deus, aqueles hinos ungidos, entendeu? Pastor Mateusiense, Irmãs Falavinhas, enfim, era coisa linda de ouvir, né? Mas então, irmãos, eu passei por aqui, estou até meio com um pouco de dificuldade para gravar esse vídeo, acho que você deu para perceber, né? Mas eu quero dizer para você que essa obra, Rádio Morumbi, Ministério de Pastor Mateusiense, deixou um grande legado aqui, né? Olha, você que sentir de se inscrever aqui no meu pequeno canal, me ajudar por aqui, seja inscrito aqui no meu canal, pode deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Já peço desculpa, né, porque não é um vídeo de boa qualidade, ainda sou amador, eu não sou um YouTube profissional, né, para falar aqui, mas nas minhas condições aqui que Deus tem me dado, eu tenho gravado aqui na minha simplicidade e que esse vídeo seja de bênção para a vossa vida. Falou com você o seu irmão em Cristo, presbítero João Zacarias. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.